O Diário Catarinense escancarou numa série de reportagens a questão indígena, que é um dos entraves na duplicação da BR-101 no Morro dos Cavalos. Tem a burocracia, tem incompetência do governo, tem questão ambiental também. ONGs que têm o poder de decisão na FUNAI, laudos antropológicos controversos, índios que foram trazidos de outros estados e até de outros países por ônibus contratados aqui em Santa Catarina. Isso tudo é mostrado, relatado na série de reportagens do nosso Diário Catarinense. Esse é o enredo de uma obra que se arrasta há 8 anos e na qual não temos nenhum indicativo de quando serão iniciadas as obras dos túneis do Morro dos Cavalos. Obra, aliás, que ficará 60 milhões de reais mais cara. Esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que hoje está na companhia do Procurador do Estado, em Santa Catarina, Alisson Debon de Souza. Também estamos na companhia de Maria Doroteia Posta Darella, antropóloga na Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do curso de licenciatura indígena aqui na UFSC. O programa recebe também o vice-presidente regional da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o empresário Tito Schmidt. Obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Saint-Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queres, compre agora e concorra a 3 carros na promoção Trio da Sorte. Procurador, queria começar com o senhor. Nós temos aí um enredo que é de novela, né? Então, se pegarmos o Morro dos Cavalos, uma obra que já está aí há 8 anos, na duplicação da BR-101 Trecho Sul. Eu citei entraves burocráticos, a questão de licenciamento ambiental, a questão da gestão da obra por parte do DENIT e licenciamento ambiental e a questão indígena. Onde é que está o ponto principal? Onde é que está, na sua ótica, o entrave principal? Qual é o peso da questão indígena nessa demora, nessa falta de perspectiva que temos com relação aos 2 túneis? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, professora. Boa noite, representante da Fiesc. Boa noite aos telespectadores. Renato, esse é um processo que a questão indígena especificamente que já se arrasta há mais de 20 anos. O processo iniciou em 1992 e a pretensão é de demarcar uma porção de terras que se diz direito originário dos índios, no caso ali, índios Guarani. Esse processo, inicialmente, com uma pretensão de uma antropóloga, pretendia em torno de 16 hectares. Depois, em 1995, a FUNAI designou um antropólogo e ele fez um estudo dizendo que haveria de ser demarcados 121 hectares. Por fim, em 2002, a FUNAI, a mesma antropóloga que iniciou o processo, que fez o requerimento de demarcação, fez um novo estudo e esse estudo disse o quê? Que deveriam ser demarcados 1.988 hectares. E a partir dali, a BR-101 estava dentro de toda essa extensão da demarcação. Com a pretensão de construção da BR, da duplicação das atuais pistas, nós percebemos que inicialmente não se poderia construir túneis, porque o subsolo era terra indígena e era propriedade dos índios, não poderia. Depois a solução era o túnel. Então ficou um jogo de empurra, que nós chegamos em 2014
e essa questão ainda não foi solucionada. O que nós, na Procuradoria do Estado, fizemos? O ano passado, já foi designado uma comissão para fazer o estudo do pagamento das indenizações das pessoas que vivem ali na terra do Morro dos Cavalos, nessa extensão demarcada. E aí chegou para nós esse pleito e nós fomos estudar o processo demarcatório. O Procurador-Geral do Estado me designou para estudar esse processo e, a partir desse estudo, nós verificamos uma série de inconsistências no processo, nulidades e também a inexistência desse direito originário desses índios Guarani. Fizemos uma petição ao ministro da Justiça. O ministro da Justiça até veio ao Estado, fez reuniões e coisa e tal, mas não decidiu a nossa petição. E no último mês de janeiro, o Estado de Santa Catarina ingressou com uma ação no STF pedindo o quê? A nulidade do processo demarcatório da terra indígena Morro dos Cavalos. Muito bem. Queria saber da senhora o seguinte, qual é o peso da questão indígena na demora da obra? Eu citei esses outros elementos aqui, gestão da obra, questão ambiental, burocracia, enfim. E a questão indígena? Qual é o peso da questão indígena? Eu não vou nem dizer na demora da obra, porque ela nem começou, não temos nem projeto dos túneis ainda, não temos nada dos túneis. Na maior e absoluta falta de perspectiva da construção dos 2 túneis. Qual é o tamanho da questão indígena nesse processo? Boa noite. Boa noite, também inicio cumprimentando a todos aqui da mesa, Renato, Igor, bem como aos telespectadores. Imagino que esse assunto, de fato, é um assunto de pronto interesse da sociedade, assim como entendo que há uma enorme desinformação em relação a esse conjunto de dados. E agora, com a série de 5 reportagens do DC, iniciada em dia 7 e terminada hoje, eu imagino e perplexa estou pelo fato de que nenhum índio que vive na terra indígena Morro dos Cavalos foi ouvido. A pergunta que você me faz, Renato, Igor, é relacionada aqui à obra de duplicação da BR-101, não é? E a construção dos 2 túneis. Assunto esse que já foi tratado aqui pela gente no dia 9 de janeiro desse mesmo ano, quando aqui esteve a cacique da terra indígena Morro dos Cavalos, Eunice Antunes, convidada hoje também a vir, né? E que precisaria estar presente. Só fazer um esclarecimento aqui, nós fizemos o convite para ela e ela disse que não tinha como vir para cá e tal, e nós não tínhamos condições de mandar um carro buscar ela. Eu solicitei que a RBS nós não tínhamos condições, senão a gente teria que fazer isso com todos os convidados, seria um negócio meio complicado, mas enfim. Bem, há um imenso, gigante interesse por parte da comunidade indígena do Morro dos Cavalos, assim como por parte da Comissão Nhemonguetá, de todos os indígenas Guarani, que essa questão do Morro dos Cavalos, da duplicação da BR-101, dos túneis, seja bem resolvida. Sendo que em 2000, já no estudo de impacto ambiental que eu trouxe, fiz parte dessa equipe, as 9 comunidades Guarani já definem a construção de 2 túneis. Isso está em ata, foi entregue ao então antigo DNR, e depois, de fato, houve uma sucessão de desentendimentos e de incompetências governamentais, inclusive por parte do órgão DENIT, em razão disso. Pô, isso já é um fato, desculpa me interromper, agora, isso já é até um fato superado, mas há quem questione a própria realização dos 2 túneis, né? A necessidade de realização dos 2 túneis, o que encareceu e muito a obra, né? Mas enfim. De todo modo, acho que é importante você colocar, mas já em 2005, isso uma das reportagens coloca também, o próprio Tribunal de Contas da União se manifesta favoravelmente aos 2 túneis apontados aqui como, né, solução. Sim, na medida do impasse, estudo de impacto ambiental. Na medida em que havia um impasse muito grande, né? Sim, até porque... 5 anos depois, Não, porque 2 túneis, porque a ideia era preservar o leito original da BR hoje para a comunidade indígena. Sim, isso. Mas qual foi a deliberação das 9 comunidades? Justamente a construção de 2 túneis e a desativação do leito original da rodovia. Exatamente. Para que houvesse uma área contígua, uma terra indígena contígua. Eu tenho o entendimento que
a questão indígena, a questão guarani, nesse pleito, né, nessa questão toda da duplicação dessa BR, que é uma BR importantíssima no Brasil, é uma questão fundamental, não há dúvida nenhuma, mas não são eles, não é a comunidade, nem os Guarani, ou óbice, não é, para a construção dessa BR. Então, eu vejo como muito preocupante se falar, não é, em todo um procedimento, digamos, que não está correto, não está devido, e aqui o procurador falou na pretensão da antropóloga, né, em 1992, isso também está na primeira reportagem, fala também do requerimento de demarcação. Todavia, procurador, Maria Inês Ladeira, que é uma antropóloga do Centro de Trabalho Indigenista em São Paulo, reconhecidamente uma das maiores especialistas em índios Guarani no Brasil e na América do Sul, faz o quê? Faz um relatório, é importante que a população entenda isso, faz um relatório de localização dos índios Guarani no litoral do estado de Santa Catarina, apontando, inclusive, 16,7 hectares como tal, como uma localização, não como uma área de uso, não é? E ela não faz um requerimento de demarcação, ela explicita a FUNAI de Brasília, para a pessoa Isa Rogedo, que não vive mais, infelizmente, que há uma necessidade colocada, demandada pelos familiares indígenas Guarani, de que essa situação de que não haveria aqui uma demarcação, precisaria ser modificada. Então, os 16,7 hectares não são uma área deliberada, pretensa de ocupação ou de solicitação de demarcação. É importante que isso seja colocado. De localização. Okay. E não só Morro dos Cavalos, assim como Biguaçu e algumas áreas Guarani no litoral norte de Santa Catarina. Bom, vamos avançando aqui. Eu queria saber a opinião do Tito. Tito, nós temos aí um impacto direto, né, na atividade econômica do Estado. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, convidados aqui da mesa. Boa noite, telespectadores. Olha, Renato, o que nós lamentamos em tudo isso é que a grande maioria da nossa população de Santa Catarina, toda a força produtiva do nosso Estado, todas aquelas pessoas que, somado, evidentemente, a toda a nossa população, trabalham em benefício do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento, percam nesse momento grandes oportunidades de resolvermos problemas que, na nossa visão, na nossa opinião, já teriam que ter sido resolvidos há muito tempo. Nós não conseguimos entender como que a burocracia desse país leva a um problema tão sério quanto a construção de uma estrada que liga o sul do país com todo o centro do país e com todo o nosso país. Daqui a pouco, por algumas famílias, por mais que nós temos a certeza e a convicção de que essas famílias têm todo o direito de serem atendidas da melhor maneira possível, mas na nossa visão, na nossa opinião, falta sensibilidade para os órgãos responsáveis por todo esse processo todo, no sentido de resolvermos um problema tão sério para o nosso Estado. Quer dizer, essa é a colocação do setor produtivo, que, na verdade, como já dissemos, não consegue entender da demora, né? E daquilo que nós verificamos que contradiz a nível de discussão pelos órgãos técnicos, pelos órgãos realmente que conhecem esses problemas muito melhor do que nós aqui, temos também certeza disso, né? Nós estamos aqui para defender muito mais a sociedade e o setor produtivo, especificamente, da qual toda a sociedade, logicamente, faz parte desse setor, na busca de soluções o mais rápido possível. Quando eu vejo que nós já discutimos esse problema há 6, 7 anos atrás e que praticamente avançamos muito pouco, né? E que os problemas, eles, me parece que em determinados momentos nos dá um alívio, imaginando que de uma certa forma isso está sendo entendido e resolvido pelos órgãos competentes. Daqui a pouco, logo após, verificamos que estamos partindo novamente de ponto zero. Então, isso que é lamentável. Isso é o que a gente não consegue entender. E é nisso que nós temos que dizer e colocar de uma forma também muito direta, que faz com que o Brasil ande a números realmente muito pequenos na sua economia. Bom, nós vamos para o intervalo e temos inúmeras questões para serem discutidas ainda, né? Existem vários pontos de vista contraditórios e antagônicos, né? Da própria
a área da antropologia, né? O próprio Diário Catarinense entrevistou vários profissionais da área, das ciências humanas. Tem também a questão da migração dos índios que teriam sido incentivados a virem para cá. Nós vamos para o intervalo e até já.